Boa noite, pessoal. Hoje eu vou contar um relato de um rapaz que sofreu um acidente de carro provocado por um lobisomem. Mas só vou contar o relato a partir do acidente para frente, porque esse relato do acidente para trás já foi contado em outro canal. Então as informações que ele passou para mim é sobre do acidente em sua vida para frente, tudo que aconteceu em sua vida e o que ele descobriu sobre o lobisomem. Nesse relato vocês vão ver que não vai ter nome de ninguém citado, nem o nome dele, nem a região onde ele mora, nada. Isso é para a própria segurança dele também. Então eu espero que vocês gostem do relato e uma boa noite. Depois daquele acidente, eu fiquei 13 dias em coma. Eu até pensei que não ia andar mais. Eu me machuquei muito naquele acidente. Costela quebrada, crânio trincado, braço, joelho machucado. E por causa disso, eu fui até afastado do meu trabalho. Fui excluído, na verdade, do meu trabalho. Porque eu falei tudo o que tinha acontecido para um juiz da minha cidade. Então eu fui excluído do meu trabalho. O tempo se passou e eu conheci uma pessoa muito rica. Essa pessoa tem ainda muito conhecimento sobre os lobisomens. Conversando com ela pelo telefone, ela me fez uma proposta falando assim: você topa conhecer o Brasil todo? Eu já conhecia um pouco, mas através dele, hoje eu conheço o Brasil todo. Então pelo telefone, ele me convidou para ir em uma das suas casas, conversar com ele pessoalmente. Então ele me passou o endereço, eu fui até lá. Eu e mais duas pessoas, um brasileiro e um mexicano. A história desse mexicano é uma história bem triste também. Lá no México, ele perdeu a mulher, 2 filhos, o pai e um irmão para um lobisomem. Então ele começou a investigar por conta própria. Por isso ele foi ameaçado de morte e teve que fugir aqui para o Brasil. Ele conheceu esse homem também lá em São Paulo, na freguesia do Ó. O outro rapaz, que é brasileiro, ele sofreu um acidente de carro em Minas Gerais, causado pelo lobisomem também, e quase ele perdeu a vida. Então a gente conversamos com esse homem e fomos recrutados a viajar o Brasil todo atrás dessa fera. A primeira viagem que a gente fizemos foi até o Mato Grosso, para ir atrás da fera que quase causou a minha morte. Mas por incrível que pareça, não consegui achar a fera. Parece que essa fera é alguém conhecido ou próximo de mim, porque sabe todos os passos que eu dou. No outro caso, dos 2 rapazes, a gente conseguimos achar a fera que fez isso. E para falar para vocês o português certo, a gente deu um fim nas feras, sumimos com elas. Esse homem, ele até um tempo atrás, ele bancava tudo para mim. Viagem para o Brasil todo, roupa, armamentos de primeira linha. Então a cada cidade que a gente chegava, a gente recolhia informações, principalmente no meu caso, que foi a primeira viagem. A gente chegava na cidade e ia perguntando para os moradores se aconteceu alguma coisa estranha, alguma coisa fora do normal. Vinha um, falava uma coisa, vinha outro, falava outra coisa. Então nisso a gente ia juntando tudo e chegava à conclusão que realmente o lobisomem tinha passado por ali. Nós estávamos em uma cidade no interior do Mato Grosso. E chegou um padre da cidade até nós e perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa. Então a gente resolvemos falar para ele
o que estava acontecendo. Então a gente falamos para ele, nós três, em forma de confissão. Cada um contou a sua história. Então esse padre, ele perguntou o que ele poderia ajudar a gente. Então eu respondi para ele, toda ajuda, nesse caso, é bem-vinda. Então ele pegou o telefone e ligou para outro padre de outra região. Quando ele falou o nome do padre e a região, eu fiquei surpreso, pois a região onde esse padre está é onde eu moro. E o padre também é conhecido, conhece minha família toda. Então eu e meus colegas, a gente pegamos as coisas, colocamos no carro e fomos para essa região, atrás desse padre. Chegando lá, esse padre não queria receber a gente. De tanto insistir, a gente conseguiu falar com ele. E ele perguntou sobre o que a gente queria, qual tipo de ajuda. Então eu cheguei e falei para ele tudo, a nossa história. Deu para ver em seu rosto que ele mudou a feição e ficou esquivo das perguntas. Ficamos mais ou menos uns 2 dias para ele poder falar alguma coisa. E tudo que ele contou pra gente, eu fiquei surpreso. Ele falou para nós que no Vaticano tem livros com data de 1400, 1500, sobre tudo do lobisomem. Ele disse que nunca chegou a ler um livro desse, mas ele chegou a ver. E também já chegou a conversar com pessoas que leu o livro. Então tudo isso é um segredo da igreja. Ele disse que não são muitos que tem, mas tem. Ele indicou pra gente o nome de um padre numa cidade de Minas. Então depois da conversa que a gente tivemos com esse padre, a gente pegou nossas coisas e fomos até em Minas Gerais, nessa cidade. Chegando lá, encontramos esse padre. Ele sabia muitas informações concretas sobre os lobisomens. Só que ele tinha medo de falar por causa da sua vida. Se ele falasse alguma coisa, ele estava correndo risco de vida. Mas assim ele falou que na região de Minas Gerais é a região que concentra mais a população de lobisomem. Depois disso aí, ô Luiz, eu desisti de ir atrás desse lobisomem que fez mal para mim. Mas esses 2 companheiros meus ainda estão na luta. Eles estão por aí viajando no Brasil atrás dos lobisomens. Então isso é uma coisa que me deixou surpreso. A igreja saber de tudo isso e manter oculto. Eu não sei o motivo. Às vezes não é para assustar as pessoas. Mas isso vem, Luiz, desde o começo. Desde o começo, tudo isso, a igreja tem ciência. Essa foi a minha história. Também posso falar em outra hora para você como a gente conseguiu matar essas feras. Mas isso aí é outro relato, para outra oportunidade. Uma boa noite, muito obrigado.